A Rolex é uma das marcas de luxo mais renomadas do mundo, com um valor estimado de cerca de 8 bilhões de dólares atualmente. Sua história começou com um adolescente órfão que teve sua herança roubada. Com nada além de sua determinação para superar desafios, ele fugiu da cidade onde estava e se mudou para a Inglaterra. Chegando na nova cidade, trabalhou alguns anos em uma empresa de exportação de pérolas, algo que não tinha muita relação com a Rolex, mas que ajudaria a tornar o sonho dele possível. Pouco tempo depois, ele finalmente tomou coragem e decidiu seguir sua paixão por relógios e abriu uma relojoaria. Mal sabia ele que essa empreitada comercial o levaria a ser pioneiro em relógios de pulso, transformando toda a indústria e criando um império bilionário. Para entender toda a história, precisamos começar em 22 de março de 1881, na Alemanha, quando Hans Wilsdorf nasceu, em Kumbach. Ele era filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf. Sua família administrava um negócio relativamente bem-sucedido, que havia sido transmitido de geração a geração na área de vendas de produtos de ferro. Com essa empresa, a família se encaixava na classe média daquela época. A partir desse trecho, a história fica muito importante. É a partir desse momento que sua vida vira de cabeça para baixo. Com Hans tendo apenas 11 anos, sua mãe ficou muito doente e acabou falecendo. Só que para piorar ainda mais, em apenas um ano depois, seu pai também faleceu, deixando Hans órfão aos 12 anos de idade. Naquele ponto de sua vida, os irmãos de sua mãe tiveram que cuidar do pequeno garoto. O tio tomou a decisão de vender o negócio da família e usar parte do dinheiro para a educação de Hans. Sem pensar muito, matriculou Hans em uma prestigiosa escola interna, chamada Ernesto Nem Coburg, na Baviera. Mas Hans não gostou muito dessa decisão, e todos os dias ele continuava triste enquanto vivia na nova cidade. Ele não tinha amigos e era visto como um estranho, e além de tudo, era frequentemente provocado por outros alunos devido à sua religião. Só que para superar a sua infância difícil, ele não viu outro caminho a não ser focar nos estudos. E com o passar dos anos, ele entendeu que apesar de não gostar da decisão dos seus tios, aquilo tornou um fator importante para o seu sucesso. Meus tios não foram indiferentes ao meu destino. A maneira como eles me tornaram independente desde muito cedo na vida fez com que eu adquirisse o hábito de cuidar das minhas posses. Olhando para trás, acredito que muito do meu sucesso se deve a isso, afirmou Hans. Com 19 anos, Hans não aguentou mais aquela vida e saiu da escola interna da Alemanha com destino a Genebra, na Suíça. Ele conseguiu um emprego como aprendiz em uma empresa internacional de exportação de pérolas. A empresa comprava pérolas de diversos mercados, classificava, avaliava e embalava para venda aos joalheiros. Hans então percebeu que a empresa não estava realmente criando nada, mas ainda assim tinha grandes lucros. Passado algum tempo, Hans recebeu uma carta do seu amigo, oferecendo um emprego em uma empresa chamada Kuno Cortan. Essa empresa era uma das maiores fabricantes de relógios de alta qualidade na época, e exportava cerca de 1 milhão de francos suíços em relógios de bolso todos os anos. Hans viu ali uma oportunidade sem igual, pois apesar da empresa em que ele já estava trabalhando ser mais vantajosa em relação ao salário, a curiosidade pelo lugar e pelo negócio relacionado a relógios foi muito mais forte. E então, em 1900, ele se mudou para Le Châtelard, com destino a Kuno Cortan. Além de ser contratado como correspondente e escrituário de inglês, ele também ficou responsável por dar conta de centenas de relógios de bolso todos os dias e verificar um a um se eles estavam precisos. E nesse momento você pode estar se perguntando o motivo disso ser importante para a história de Hans, não é? Fica comigo. Naquele momento, ele estava bem animado e aprendendo sobre como todos os tipos de relógio eram produzidos. Só que novamente, aconteceu uma reviravolta na história da sua vida. Com apenas 2 anos na Kuno Cortan, a Alemanha precisou de apoio e Hans recebeu uma convocação urgente para retornar ao seu país e servir o exército. Só que Hans estava determinado a trilhar e viver o seu sonho. Depois de cumprir o serviço militar, ele se mudou para Londres, na Inglaterra, para trabalhar em outra empresa de relógio. Lá, ele tinha um papel um pouco maior e ficou encarregado de aumentar as vendas de qualquer forma. Durante os 2 anos que ficou lá, ele conseguiu encontrar mais clientes para a empresa e aumentou em muito as vendas. Foi naquele momento da sua vida que o sonho de construir seu próprio negócio de relógios já estava se consolidando. Ele não perdia um minuto sequer para aprender tudo o que podia para aprimorar seus conhecimentos e aplicar no seu futuro empreendimento. Durante aqueles anos, ele também conheceu sua futura esposa, Florence Frances May. Aquela união foi um impulso para dar o primeiro passo rumo à fundação da Rolex. Um dia, Hans estava conversando com seu cunhado, Alfred James Davis, sobre seus planos para o futuro.
Hans disse a ele que se sentia confiante o bastante para seguir seu próprio negócio de relógios, mas que precisava de mais um pouco de capital. Alfred não pensou muito e disse que o ajudaria e que estava disposto a investir no seu sonho. Eles então apertaram as mãos, firmaram um acordo e em 1905 fundaram a Wildorf and Davis Limited, e que um pouco mais tarde se tornaria a notável Rolex. Alguns anos depois, eles se associaram a uma empresa na Suíça de relógios, chamada Aegler, sediada na Suíça, e começaram a importar do país suíço para a Inglaterra. Eles também abriram um escritório em Viena, na Suíça, para favorecer ainda mais essa parceria. Mas o garoto era esperto. Por mais que Hans amasse relógios, havia uma coisa importante que ele achava desfavorável na indústria relojoeira: os tão famosos relógios de bolso. Naquela época, as mulheres usavam relógios de pulso como joias, e eram considerados inferiores por alguns, pois não eram tão precisos quanto aos relógios de bolso. Os relógios de pulso eram bem menores, e os seus movimentos também eram menores. Aquilo fazia com que o relógio muitas vezes adiantasse ou atrasasse, devido a pequenos detalhes nos movimentos. Essa era a principal razão pela qual os relógios de bolso eram mais populares na época e considerados masculinos. No entanto, para Hans, os relógios de pulso eram mais práticos. Afinal, não era preciso ser retirados do bolso para verificar a hora, o que era especialmente inconveniente quando as mãos estavam ocupadas. Hans então previu que mais cedo ou mais tarde, os relógios de pulso se tornariam a regra para todos. Isso o deixou determinado a encontrar uma maneira de criar um relógio de pulso perfeito. Ele então passou os próximos anos viajando por muitos países da Europa e se encontrando com inúmeros relojoeiros para discutir cada pequeno detalhe dos relógios. Naquele momento, Hans queria mudar o nome de sua empresa para algo sofisticado, atraente e fácil de pronunciar em qualquer idioma. Também precisava ser curto para caber facilmente no mostrador do relógio. Ele passou muito tempo combinando 5 letras do alfabeto, até que finalmente nasceu o nome, Rolex. Imediatamente, ele soube que era perfeito. Então, o nome Rolex ficou como marca registrada para a Wildorf and Davis Limited. Nos anos seguintes, a Rolex tornou-se conhecida por seus relógios de pulso de alta qualidade. Mas não só isso. Várias pessoas da alta sociedade já estavam começando a usá-lo cada vez mais. Aquilo, com certeza, levava mais relevância à marca. No entanto, não demorou muito para que a Primeira Guerra Mundial estourasse, e muitas empresas, incluindo as fabricantes de relógios, lutassem para se manterem no mercado. Mas não a Rolex. A guerra apenas tornou a empresa de Hans ainda mais famosa por causa da confiabilidade de seus relógios de pulso. Muitos soldados receberam os relógios da Rolex ao invés de relógios de bolso, pois eram mais fáceis e seguros de usar. Isso também os ajudava a coordenar melhor seus ataques, devido à precisão extraordinária nos horários. Naquele momento, a empresa havia crescido a tal ponto que já empregava 60 pessoas e tinha grandes espaços de escritórios em Londres. Além disso, para aumentar ainda mais a credibilidade, a Rolex já havia ganhado o primeiro certificado de cronômetro para relógios de pulsos da Suíça, seguido por um certificado classe A de precisão do Observatório Q de Londres. Isso, com certeza, só tornou a marca ainda mais confiável para as pessoas. Só que, infelizmente, nem tudo foram flores para a Rolex. Em 1914, os britânicos impuseram um imposto de 33% para todas as empresas registradas na Grã-Bretanha, que já estavam exportando mercadorias para além das fronteiras internacionais. Outro acontecido também despertou a preocupação de Hans. Os anos da Primeira Guerra Mundial, que fez com que as pessoas da Grã-Bretanha passassem a desgostar dos alemães, também passassem a odiar a Rolex, pois o nome Wildorf and Davis ainda estava sendo usado na Inglaterra. Isso começou a ser olhado de forma desfavorável. Ele então mudou a sede da Rolex de Londres para Viena, a fim de evitar os altos impostos e também a mudar completamente o nome de sua empresa de Wildorf and Davis Limited para Rolex Watt Corporation Limited, em 1915. Anos depois, Hans também registraria o famoso logotipo da coroa de 5 estrelas da Rolex, que passou a ser usado nos mostradores de seus relógios. E em 1919, a Rolex Watt Corporation mudou sua sede principal de Bienne para Genebra, onde ainda está até os dias de hoje. A partir de então, a empresa focou em fabricar os movimentos dos relógios em Bienne e os transportava para Genebra, onde verificavam cuidadosamente se os movimentos eram precisos, finalizavam com o design de alta qualidade e, por fim, lançavam seus produtos. Mas só que foi em Genebra onde a Rolex realmente brilhou, pois Hans e sua equipe se empenharam para melhorar a inovação técnica do relógio de pulso. Devemos ter sucesso em tornar a estrutura do relógio tão vedada que nossos movimentos sejam garantidos permanentemente contra danos causados por poeira, suor, água, calor e frio. Só então a precisão perfeita do relógio Rolex estará garantida, disse Hans. Com a sua paciência e determinação, o sucesso foi alcançado e gerou um enorme impacto. Em 1926, a Rolex lançou seu modelo que mudaria para sempre a indústria de relógios, o Rolex Oyster.
Aquele era o primeiro relógio de pulso à prova d'água da história. O novo modelo foi selado com uma estrutura muito apertada, que oferecia a proteção ideal para os pequenos movimentos do relógio dentro dele, tornando-o assim a prova d'água. Só que Hans sabia que isso era revolucionário e que as pessoas certamente ficariam interessadas, mas ele foi audacioso e paciente e decidiu esperar a oportunidade perfeita para apresentá-lo ao mundo de uma maneira muito criativa. Em 1927, resolveu falar de uma mulher de Londres, chamada Mercedes Glaze, que afirmava ser capaz de nadar pelo Canal da Mancha. Aquele era um trecho de 33 quilômetros de água que separa a Inglaterra da França. As pessoas não acreditaram nela, e por isso ela decidiu fazer isso novamente, dessa vez na frente de milhares de pessoas, mesmo com a temperatura da água muito mais fria. Só que Hans foi visionário e viu uma oportunidade gigante. Ele encorajou a nadadora a usar um relógio Rolex Oyster ao redor do pescoço durante toda a travessia. Depois de nadar por mais de 10 horas, ela foi retirada da água, após quase congelar até a morte. A tarefa, infelizmente, não foi um sucesso completo, mas o Rolex Oyster saiu da água ileso e em perfeitas condições. As pessoas, claro, quando souberam, ficaram loucas pelo relógio, e Hans seguiu a publicidade colocando um anúncio no jornal London Daily Mail relacionado ao evento. Aquele foi o ponto em que a Rolex se tornou famosa internacionalmente, com um relógio revolucionário. Para aumentar ainda mais o hype na época, Hans também comercializou seu Rolex Oyster dentro de aquários, com peixes reais na vitrine de todas as revendedoras Rolex, para que chamassem a atenção das pessoas quando passassem. Essa estratégia genial funcionou incrivelmente bem, e as pessoas começaram a se interessar pelos relógios. Naquele momento, Hans decidiu investir pesadamente em publicidade para a Rolex, e em 1928 ele trabalhou com o principal modelo britânico da época, Evelyn Lane, para promover seus relógios, e é claro, houve fotos dela usando o relógio dentro de um aquário. Mas a publicidade não parou por aí. Em 1933, os relógios Rolex Oyster foram vistos novamente no jornal, só que dessa vez relacionados a um voo sobre o gigante Monte Everest, no qual os membros da tripulação que usavam seus Rolex estavam muito satisfeitos ao ver que após um voo, seus relógios ainda estavam 100% funcionais. Outra ação marqueteira de Hans foi quando o famoso piloto Malcolm Campbell estabeleceu um recorde de velocidade ao dirigir a cerca de 300 milhas por hora, usando seu Rolex em 1935. Hans foi pessoalmente pedir permissão para divulgar a imagem, e Malcolm o aceitou, mas recusou a ser pago pela exposição. Naquele ponto, as pessoas começaram a perceber a Rolex não apenas como um relógio de design de alta qualidade, mas também como um relógio de pulso confiável e técnico, e que qualquer um poderia usar no dia a dia. Durante esses tempos de marketing e vitória, a Rolex continuou a fascinar as pessoas quando introduziu seu modelo atualizado, o Rolex Oyster Perpetual, em 1931. Era o primeiro relógio de pulso à prova d'água e automático da história. Seu modelo anterior, o Rolex Oyster, já havia sido uma grande conquista, mas o desafio era que você ainda precisava dar corda manualmente ao relógio, o que era extremamente difícil devido à sua caixa apertada. Era necessário desparafusar a coroa do Oyster, dar corda e depois parafusá-la novamente, independente de quanto fosse necessário. A criação de um relógio automático era um sonho em que as pessoas tentavam aperfeiçoar há séculos, mas ninguém havia conseguido até a chegada do Rolex Oyster Perpetual. Hans aproveitou muito seu legado e permaneceu ativo na empresa até sua morte, em 6 de julho de 1960. Ele fundou a Rolex em 1905 e, ao longo de sua vida, transformou a Rolex de uma pequena empresa em uma das marcas de relógios mais famosas e reconhecidas do mundo, conhecida por sua qualidade, inovação técnica e um marketing extremamente criativo. Seu legado duradouro não apenas revolucionou a indústria relojoeira, mas também influenciou o mundo da moda e do design. Hoje, a Rolex continua a ser uma marca de luxo, produzindo relógios de alta qualidade que são cobiçados por pessoas de todo o mundo. A inovação, a precisão e a busca pela excelência são os valores fundamentais que Hans Wilsdorf estabeleceu para a Rolex. Só que, e você? O que achou da trajetória da Rolex? Será que se ele tivesse feito algo um pouco diferente, teria mudado a trajetória para melhor ou para pior da Rolex? Deixe seu comentário aí abaixo e assista a mais histórias de superação e vitória. Até a próxima!